Qual é a verdadeira história de Exu Marabu? Vem comigo que neste vídeo eu te conto tudo tintim por tintim. Laroie Exu! Laroie Exu! Laroie Exu Marabu! Gravar macumbeiros e simpatizantes. Você está no canal Filha do Marabu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E pessoal, é o seguinte, para nós entendermos qual é a verdadeira história desse Exu maravilhoso, né, que vem aí reforçando a sua presença, o seu trabalhar, não só na minha vida, mas na vida de tantos e tantos médiuns e pessoas que vão até ele pedir auxílio e ajuda e, na grande maioria das vezes, conseguem, né, a resposta a qual elas vão buscar, elas conseguem o auxílio. Então este vídeo nada mais é de que uma singela homenagem a este grande trabalhador que trabalha à nossa esquerda Umbanda, que trabalha na gloriosa Quimbanda, nos candomblés e enfim, este grande trabalhador da espiritualidade mais conhecido como Marabu. Para isso, pessoal, não tem jeito, nós precisamos ir para a história. Por quê? Porque primeiramente o que nós que somos médiuns e aqueles que estão chegando agora na nossa religião principalmente, precisamos compreender que cada Marabu que se apresenta na vida de um médium é um espírito, é um indivíduo com a sua própria história, tá? Ele tem a sua própria personalidade, é uma alma diferenciada. Ou seja, como eu sempre digo, o Marabu que trabalha com você é um, né? O do teu vizinho é outro, lá no teu terreiro é outro. Então, por isso que muitas das vezes em uma gira pode sim ter 3, 4 médios estão trabalhando com Marabu sim, só que cada um é um espírito diferenciado, tá? Não é o mesmo espírito. Esses espíritos eles se agruparam na falange de Marabu, né? Por várias questões, afinidade energética, missão, enfim. Tá, pessoal? E aí eles vão trabalhar nessa falange com as principais características, né, e funções, tá, e ordenações, né, de Exu Marabu, tá, pessoal? Então, vamos remontar a nossa história, tá? Por quê? Porque nós temos informações históricas e também informações que esses próprios espíritos, né, os marabôs que se apresentam em terra, nas incorporações com seus médiuns, a gente juntando essas informações chegamos a esta conclusão, ou a essas conclusões, tá? Que muito provavelmente a primeira informação, ou as primeiras informações que nós tivemos, tá, de Exu Marabu, ou do Senhor Marabu, que se apresentava em terra, não era com este nome Marabu é o nome a qual ele é conhecido na espiritualidade para ser identificado como Exu Catiço, tá, pessoal? Então, em vida, o nome dele era um nome comum, tá? Cada um tinha o seu nome comum, como nós temos o nosso, tá? Então, data-se aproximadamente do final do século XV até início do século XIX. Então, pessoal, eu convido vocês agora a fazerem essa viagem ao século XIX, que foi um período em que ocorreram eventos históricos importantíssimos, tanto aqui no Brasil como na Europa, mais especificamente no Reino Unido, e qual a ligação que os nossos Exus catiços têm com eles. Você vai se surpreender, eu prometo. Começando pela era vitoriana, cujo nome faz alusão à Rainha Vitória, que reinou de 20 de junho de 1837 até o seu desencarne em 1901, ano este em que se encerrou então o século XIX. A Rainha Vitória reinou por 63 anos.
Seu reinado inicialmente fora reconhecido como um reinado próspero pelo Império Britânico e pacífico para o povo. Entretanto, também fora um reinado de muita moralidade e conservadorismos severos que se retratavam nas vestes e na moda da época. Guarda esta informação. Em contrapartida, aqui no Brasil, nós estávamos prestes a passar por situações drásticas e dramáticas que mudariam para sempre o cenário histórico do nosso país. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I, não suportando a crise, renuncia ao seu posto. Essa época então ficou conhecida como a Época da Regência. Em 1835, teve início a cabanagem no Grão-Pará e a Revolução Farroupilha, ou mais popularmente conhecida como a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Essa foi a mais longa de toda a nossa história. Ela se iniciou no dia 20 de setembro de 1835 e findou no dia 1º de março de 1845, durando então 10 anos. Em 1837, iniciou-se a Sabinada, na Bahia. Em 1838, a Balaiada, no Maranhão. E em meados de 1836 e 37, então houve a ascensão da supremacia dos barões do café. Eles superaram a produção de açúcar, tornando o café o principal produto de importação da época do Brasil Império. Os barões do café enriqueceram e garantiram o aumento da arrecadação por parte do Estado Imperial. Então, passados-se aproximadamente 50 anos após este período, é decretada, mais especificamente no dia 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura no Brasil. Mas aí você me pergunta, onde é que está Exu em toda essa história? Se você ainda não entendeu aonde que Exu se encaixa em todas essas narrativas, fica tranquila que eu te explico. Em todos os episódios históricos que foram narrados aqui, Exu ele se encontra exatamente, completamente, totalmente dentro de cada um deles. E é por conta deles também que Exu é Exu. Nós remontamos episódios muito importantes, principalmente na nossa história, aqui do nosso país. É que não tem como falar de Exu sem olharmos para a nossa história, para a história do nosso país. Nós começamos dando um exemplo da Era Vitoriana, para que aqueles que não têm essa informação saibam, então, o quanto que a forma das vestimentas dos aristocratas da Era Vitoriana influenciaram diretamente na forma com que os barões do café, por exemplo, se vestiam, na vestimenta dos senhorzinhos, donos das senzalas. Então, os aristocratas dessa época se vestiam todos dessa forma, de uma maneira muito elegante e muito conservadora, porque o conservadorismo nessa época era primordial. Então, além dos seus ternos muito finos, muito bem passados e engomados, existia uma verdadeira febre de alguns tipos de chapéus. Inclusive o chapéu de coco, na época que surgiu, foi realmente uma verdadeira febre entre os homens da época, por conta de que o seu valor ele era bem mais acessível e é então podendo ser usado e adquirido pela maioria dos homens e não só pelos aristocratas. Porém, as cartolas, elas eram sempre bem-vindas e usadas não só em ocasiões especiais, mas durante o dia também, simbolizando o poder aquisitivo e a classe social aristocrática a qual aqueles que a usavam pertenciam. Não esquece de deixar o seu joinha, de curtir e de compartilhar este vídeo se ele estiver fazendo sentido para você, tá bom? Então eu acho que agora, quem não tinha entendido,
Já entendeu, né, meu irmão? Já entendeu, né, minha irmã? Por que que é que a maioria dos nossos Exus catiços chegam em terra e pedem a sua cartola, né? Pedem a sua bengala, os que usam bengala, enfim, tem aquela capa que não tem nada a ver com aquela capa, como eu já disse, né, que parece mais uma capa de super-herói, aquelas capas que a gente vê por aí, ou parece capa de vampiro, não. É porque faz parte da vestimenta que eles usavam da sua época de encarnado. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos catiços fizeram o desencarne e a passagem no século XIX, final do século XV e em tantas outras datas que nós não fazemos nem ideia, tá? Aqui eu só realmente quis dar um exemplo, tá, pessoal? Bem como os nossos queridos pretos velhos e pretas velhas, né? Que viveram nessa época também, só que dentro das senzalas. Nos episódios das revoluções, a qual nós tratamos aqui, a figura de Exu, nesse contexto, ela está inserida não só na forma da explosão, da revolta das pessoas ali, né, por conta da opressão do Brasil Império, né, que eclodiu em cada parte do nosso país, mas também na figura dos grandes barões. Né? Então, remontando a história, você olha para aquelas figuras, para essas figuras, e você vê exatamente o estereótipo dos Exus que chegam em terra hoje nos nossos terreiros para trabalhar. Por isso que eu sempre falo, é importante ter paciência e se preparar para você poder ouvir a verdadeira história do teu Exu. Do Exu que te acompanha. Não ficar preocupado com os estereótipos, tá? Porque, como eu já disse, aqui é um exemplo principalmente para aqueles que estão chegando agora na nossa religião, tá? Então, vamos supor, se o seu marabô não usa bengala, ok, tá tudo certo, tá? Deixa ele contar a vivência dele, a história dele. E não deixa de se cuidar. Tá? Esteja sempre com seus preceitos em dia. Para quê? Para que a sua afinidade com as suas entidades esteja cada vez mais profunda mesmo. No que diz respeito ao século XIX, nós temos uma gama de espíritos que desencarnaram nessa época, nessas revoluções, com a abolição da escravatura, muito grandes. Tá? Existem entidades que elas nem se apresentam mais tanto em terra por conta de que os médiuns eles não têm essa paciência e o cuidado também de tratar da sua espiritualidade, né, para que isso seja possível. Né? Então, não tem só Barão do Café, Senhorzinho, Preto Velho, não, nós temos os capatazes, nós temos escravos fugidos, nós temos aí crianças, sim, porque nas senzalas também cresciam crianças hereis, Exu, mirins, pombagira de cafezal, ou vocês acham que não? Exu de cafezal, tudo isso tem, mas como é que eles chegam em terra e se apresentam? Se o médium tem aquela ideia formada, o meu Exu, ele tem que vir assim, 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 ele tem que ser assim, assim, assim. Isso é o que dificulta. Bom, pessoal, o vídeo já ficou grandão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado aqueles que estão chegando agora na nossa religião, precisam de um norte acerca, né, da sua mediunidade. Deixe o seu like em gratidão pelo vídeo, pode deixar crítica construtiva, sugestão de tema, curte, comenta e compartilha. Meu Motumbá, muito axé para todos nós, forte abraço, Laroyê!